E fazendo mais um recorte aqui da pesquisa Quest, depois chamo meus colegas aqui também para a entrevista, os pesquisadores perguntaram aos entrevistados quais são os maiores problemas que o Brasil enfrenta atualmente. A gente lembra, essa pesquisa foi feita entre os dias 10 e 14 de agosto e olha o retrato que ela traz, que é bastante significativo e o Felipe vai comentar com a gente. Crime e violência como principal destaque, 96%. Apenas 4% dos entrevistados não consideram que crime e violência é um dos principais problemas do país. Mais do que os juros altos, que em outras pesquisas da série da Genial Quest foi apontado como um problema do país e que o enfrentamento que o governo estava fazendo aos juros altos era uma atitude correta na visão dos brasileiros. A questão do racismo, e aí já deixo uma pergunta para o Felipe, se essa percepção tem a ver com a questão da criminalidade, da violência, dos abusos que estão sendo noticiados em relação à população negra, sendo alvo de abusos por parte de setores da polícia. A distribuição de fake news, um assunto tão em voga, e ali o quinto item dessa lista, a gente destacou apenas os 5 mais respondidos, com mais destaque, o desemprego e a falta de oportunidades. Felipe, essa interpretação, como é que você vê essa questão da criminalidade e da violência sendo tão destacada? Né? Percebi depois essa associação com o racismo também bastante alto. Não sei se você vê uma conexão entre os dois assuntos e o quanto, do ponto de vista político, esta questão da criminalidade e da violência pode ser um caminho para a oposição ao governo Lula achar um discurso ou pode ser, com o perdão aqui do trocadilho, um tiro no pé para ambos os lados, porque a violência é um problema que não se trata só de resposta dos estados. O governo federal também, historicamente, tem faltado, tem devido à atuação política, de políticas públicas, para conseguir resolver esse problema que aflige todas as regiões do país. É curioso, né, Yuri? Numa pesquisa que traz tão bons resultados para o governo, o que me chama mais atenção, eu te agradeço por ter trazido esse gráfico para a nossa conversa, é exatamente o fato de que, sociologicamente falando, a sociedade brasileira continua muito preocupada com o tema, ou um dos temas, que foi fundamental para a eleição de Bolsonaro em 2018. É bom a gente lembrar que, assim como a corrupção aparecia como uma das grandes preocupações dos brasileiros lá em 2018, em segundo lugar aparecia violência e criminalidade. Esse tema não saiu da pauta, esse tema agora, nas últimas semanas, ganhou uma grande relevância com tudo que a gente está vendo na Bahia, com o que a gente está vendo em São Paulo, e, para mim, é sim um caminho de debate que pode ser muito difícil para o governo federal, que sempre foi difícil para a esquerda e que dá à direita, né, que hoje está na oposição, talvez uma capacidade de articulação temática, que falta hoje, né, Yuri? Já que, com todo o noticiário negativo em torno de Bolsonaro, todas as questões que a CNN está cobrindo, obviamente, muito bem, a oposição está desarticulada, está desorganizada. Esse tema é, sem dúvida alguma, uma oportunidade de debate que pode comprometer o governo e ajudar a oposição. E aí é engraçado, né? Os juros continuam aparecendo como um tema grave, quer dizer, o debate que o governo está fazendo com o Campos Neto é um debate que interessa a sociedade. E terceiro, um tema clássico do Brasil, uma sociedade que viveu escravidão durante tanto tempo, né? Pouco mais de 100 anos, a gente se viu livre da escravidão, mas não do racismo. O racismo continua presente e, curioso, Yuri, essa pergunta, quando a gente abre ela por raça, os brancos e os pretos, ambos concordam que o racismo é um problema. Espero que essa seja uma oportunidade também para que a sociedade debata esse tema que é tão grave no nosso país. Você está coberto de razão. É um primeiro passo para a gente tentar se livrar dessa chaga que é o racismo. Deixa eu trazer Renata Agostini e Caio Junqueira. Renata, a palavra é tua. Olá, Felipe. Pegando não só a sua fala de agora, né, desses problemas que estão minando a oposição, mas também o gráfico que o Yuri mostrou dessa mudança ali nos eleitores de Bolsonaro, a gente vê que parte desse movimento que impulsionou a melhora de Lula vem justamente de votos que ele não recebeu na eleição. O quanto isso está relacionado com o bom desempenho do próprio governo, e você falou que tem ali reflexos da sensação de melhora na área econômica, o quanto isso tem a ver com essa fase difícil
para Bolsonaro, que veio ali da inelegibilidade, agora está nessa crise das joias. O próprio QG de Bolsonaro entende que, no caso da inelegibilidade, havia ali um contrapeso, porque Lula não estava em sua melhor fase. Agora, o jogo mudou. Renata, é um jogo de conquista de territórios, né? Ou seja, você tem dois grupos que saíram da eleição muito consolidados, muito calcificados, como eu gosto de dizer, o grupo do Lula, o grupo do Bolsonaro. Agora, com o volume de notícias negativas, né, e todas as questões que, obviamente, comprometem a oposição, o que a gente observa é a oposição muito mais preocupada em se defender do que atacar. E é claro que isso abre espaço para que uma agenda mais pragmática seja implementada na cabeça, né, desse eleitorado. Agora, vale chamar a atenção, o eleitor do Bolsonaro ideológico continua no mesmo lugar, né? Em relação a todas as questões que estão sendo discutidas na imprensa, em relação à postura, né, da inelegibilidade, todos os dados que a Quest tem mostram que isso não mudou em nada, né? O eleitor do Bolsonaro mais ideológico, mais comprometido com o projeto da direita, dos seus valores e costumes, continua aprovando e gostando do governo Bolsonaro e, em contraposição, achando o governo Lula muito ruim. Então, isso, os escândalos e todos os problemas comprometem, mas eu não diria que abalam completamente a base bolsonarista, não. Caio Junqueira. Não, minha dúvida boa noite, Felipe, se todo esse cenário positivo para o governo, de certa maneira, vira um combustível para o adesismo, né, que a gente está vendo aí, partidos que integravam a base do Bolsonaro aderindo ao governo Lula. Caio, eu te agradeço muito por essa pergunta, porque me permite falar de uma outra questão que a gente também tem no questionário, que é como é que as pessoas veem a relação do Lula com o Congresso. E é muito interessante. Ao contrário do que aconteceu na pesquisa que nós publicamos na semana passada, que foi feita com os deputados, que mostrou deputados bem insatisfeitos, na verdade, com a relação com o governo, a população brasileira acha que Lula tem uma relação com o Congresso melhor do que a que o Bolsonaro tinha, né? Óbvio, Caio, isso tem a ver com o fato de que o governo está conseguindo aprovar um monte de agenda. A gente viu aí programas importantes sendo aprovados lá. Então, isso passou a percepção de que as coisas estariam bem. Na minha avaliação, olhando para os deputados, eu acho que as coisas não estão bem assim. Se a gente compara com o que aconteceu Lira Haddad nesses últimos dias, deu para ver que toda oportunidade que o Congresso tiver de reafirmar seu poder, eles vão fazer isso, né? Agora, políticos gostam de apoiar políticos populares. É óbvio, né, que essa pesquisa acaba trazendo um cenário favorável para que o Congresso tenha incentivos de aderir ao governo. Mas eu não acho que isso vai ser suficiente, não. Vai ter que ser necessária uma reforma ministerial e uma discussão bem maior de compartilhamento de poder do Executivo para o Legislativo. Essa avaliação não só do diretor da Quest, mas do cientista político Felipe Nunes. Agradeço Renata Agostini e Caio Junqueira por me ajudarem nessa entrevista, em especial o Felipe. Obrigado, meus caros, boa noite e até a próxima, Felipe. Boa noite, obrigado, gente. Um abraço, bom trabalho para vocês.